A verdade da fé, sem rodeios. Reflexões com Ricardo Gondim. Capítulo de número 3 do livro do Gênesis. Queridos, um dos maiores enigmas que nós temos na humanidade é o enigma do mal. Por que existe maldade? Aliás, eu diria que o mal é um dos principais problemas da filosofia. Como se explicar a presença do mal entre nós? Porque o mundo é um lugar de terror, de ódio, de desgraça. Por que o mundo é um lugar de tanto sofrimento? Por que é um palco de tanto horror? Por quê? Esse é um problema tão sério na filosofia que há uma disciplina específica na filosofia chamada teodiceia, que trabalha a questão da compreensão do mal. Por que existe mal? Por que tem gente ruim? Por que hoje, especificamente hoje, vamos pensar hoje, existe maldade tão grande entre os homens? Inclusive, há uma filósofa francesa chamada Simone Weil. Ela era judia. E a Simone, ela dizia que o mal, ele só é tolerado por nós porque ele é diluído no tempo e no espaço. Nós sofremos tanto, mas o nosso sofrimento é espalhado. E é por isso que a gente aguenta o sofrimento. Vocês sabiam que morrem de fome, vitimadas por doenças que são decorrentes da fome, mais crianças todos os dias do que morreram na queda das Torres Gêmeas de Nova York? A queda das Torres Gêmeas de Nova York causou um impacto mundial. Por quê? Porque foi um sofrimento compacto. Ocorreu em uma hora, em um só lugar. Mas se você espalhar aquele sofrimento ao longo, por exemplo, de 30 dias, e não for num só lugar, mas se espalhar geograficamente numa área, por exemplo, de 200 quilômetros quadrados, não é tão grande o impacto. Existe tanto sofrimento hoje. Às vezes eu vou dormir no sábado à noite, já tive essa experiência várias vezes. Eu vou dormir à noite, eu coloco o meu travesseiro, a minha cabeça no travesseiro, e eu fico imaginando o que está acontecendo em São Paulo, naquela noite, nos becos, nas ruelas escuras, nos barracões sujos, nos cortiços imundos do centro da cidade, nas casas de prostituição e de essas saunas que tem aí nesses lugares escuros e feios. Eu fico imaginando quanta miséria acontece num sábado à noite. Por que existe mal? Essa é uma questão tão séria que um filósofo inglês chamado David Hume fez as seguintes perguntas. Se Deus gostaria de prevenir o mal e não conseguiu, é porque ele é impotente. Se Deus é capaz de prevenir o mal e não faz, ele é maligno. Vou repetir a questão que o David Hume levantou. Se Deus desejava prevenir o mal e não conseguiu, ele é impotente. Se ele é capaz de prevenir o mal e não quer, e não o faz, é porque ele é maligno. Ora, se existe Deus e nós acreditamos que Deus é bom e é onipotente, de onde vem o mal? Por que existe mal? Como ele acontece? Por que existem pessoas sórdidas? Agora vamos trazer essa questão para nós mesmos. Porque eu não consigo fazer o bem? Por que é que eu tenho essa propensão, essa queda? Por que é que eu tenho essa tendência para o mal? Por que é que você tem essa tendência? Eu não conheço você, talvez pelo nome, e nem sei onde você mora. Não sei quantos filhos você tem e nem sei qual é o número do seu RG, Registro Geral de Identificação da Polícia. Mas eu sei uma coisa a seu respeito. Isso eu sei. Você dentro do seu coração tem uma vontade louca de fazer o que você não gosta, que você sabe que é errado. Eu sei que você tem isso. Esse mal que me leva, que me induz, que me empurra
para fazer o que é questionável, esse mal que me induz a praticar o que é sombrio. Por quê? Veja bem, nós estamos lendo o livro do Gênesis, não apenas para entendermos as questões que dizem respeito ao Adão histórico. Nós estamos querendo entender não porque é que o Adão histórico, o Adão personagem, Adão e Eva, fizeram o que fizeram. Nós estamos lendo o livro do Gênesis para entender como é que os processos da maldade acontecem neste Adão aqui, ó. Porque cada indivíduo é um Adão e cada mulher é uma Eva. Porque eu acredito que o intuito do livro do Gênesis não é nos dar um relato histórico do que aconteceu, porque isso seria um diletantismo, seria um divertimento filosófico, teológico. Seria interessante para nós dizermos: interessante como foi que Adão pecou. Legal, ótimo, elucidativo, explicativo. Mas o nosso interesse não é apenas termos uma questão elucidativa e explicativa do que aconteceu. O desafio nosso é transpor isso para a minha realidade. Porque aqui dentro da minha família eu não consigo gerar processos de saúde. Eu não acredito que quando você é rapaz, que quando você é moça, casou-se, que você, senhor, foi a um altar diante ou de um sacerdote católico, ou de um rabino, ou de um pastor protestante, que você trouxe a sua noivinha pelo braço, que você naquela hora estava pensando assim: eu vou casar com ela hoje aqui, mas eu vou, no fundo do meu coração, eu quero fazer a vida dessa mulher um inferno. Não acredito nisso. Eu não acredito que você, quando estava namorando e propondo a sua noiva em casamento, você pensou assim: venha comigo pra você ver o que eu vou fazer com você no futuro. Não, eu acredito que todo mundo é cheio das boas intenções. Eu acredito que cada um de nós pensa o melhor. Mas, caramba, as nossas casas são lugares de infelicidade. Lá no Ceará tem um ditado popular que diz: família grande e feliz só em fotografia. Vamos tirar a foto. Aí todo mundo, papoca o flash, 2 dias depois, não é nada daquilo. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? No livro do Gênesis, o autor está interessado em nos dar, em nos fornecer as raízes, como que o Adão e a Eva, chamado Francisco, ou chamado Antônio, ou chamado Júlio, ou chamado Ricardo, ou chamado Miriam, ou chamada Renata, ou chamada Débora, ou chamado Bruno, ou chamado Pedro, como que estes Adãos e essas Evas são geradores de maldade? Por que existe mal? Vamos pensar juntos a partir desse texto. Em primeiro lugar, o mal só existe se nós formos livres. Por que é que existe maldade na humanidade? Porque somos livres. Quando Deus criou o Adão e a Eva, foi o único ser que ele criou com a capacidade de ser livre. E o risco, o C.S. Lewis é que diz isso, o preço que Deus pagou para ter seres semelhantes a ele, livres, foi o preço de fazê-los com a capacidade de praticar o mal. Então deixa eu dizer, o mal só existe porque você é livre. Presta atenção, a liberdade é sempre inerentemente boa. A liberdade é intrinsecamente boa. A liberdade é intrinsecamente especial. Mas veja bem, junto com a liberdade existe uma possibilidade tremenda. Junto com a liberdade vem a capacidade de você praticar e fazer o que é indigno. Então a primeira pergunta é: por que que existe mal? Existe porque você é livre.
veja, ser livre é perigoso. Se Deus tivesse nos criado como robôs, ou marionetes, ou fantoches, ou bichinhos adestráveis, se Deus tivesse nos criado como um bichinho que aprende com facilidade, e Deus dissesse assim: toda vez que eu disser glória, aí vocês vão para a direita. Igual como a gente treina cachorro. Cachorro, você adestra o cachorro e você fala, senta. Você fala, ele corre. Você adestra. Deus poderia ter nos criado adestráveis. Que ele dissesse uma palavra e a gente, aí não haveria mal. Seria um mundo seguro. O mundo só é perigoso porque nós somos livres. Olha, é igual nossos filhos. É igual como nós tratamos os nossos filhos. Quando a criança é pequena, não tem muito risco para o pai. Porque o pai diz assim, você vai comer isso. O menino tem que comer. Porque se eu desse liberdade para os meus filhos, desde que eles eram pequenos, só comiam McDonald's, batata frita, doce. É ou não é? Ah, eu quero comer batatinha frita no café da manhã. Não, senhor, você vai beber leite. Ah, eu quero comer McDonald's hoje. Não, senhor, você vai comer cenoura. Aliás, eu apanhei uma vez, quando eu era menino, por causa de cenoura. Porque eu detestava cenoura. Hoje eu gosto muito de cenoura. Mas eu era criança e eu detestava o gosto de cenoura. Não conseguia passar na minha garganta. E eu fui almoçar uma vez e era cenoura. E a cenoura veio para o meu prato e meu pai disse, come. Tem que comer tudo que tem na mesa. Eu não quero. Pois só levanta na mesa quando comer. 2:30 da tarde, todo mundo já tinha comido. Minha mãe já tinha lavado os pratos e eu olhando pro prato. E aí a casa ficou deserta, não foi fazer uma coisa e outra, e eu não podia me levantar da mesa até comer. E a nossa casa era uma casa, a gente morava em Londrina, no Paraná, era uma casa de madeira, num desses terrenos que ficam assim em declive. Então a casa era como se fosse uma casa de 2 andares, só que não era 2 andares, tinha assim como se fosse uma espécie de um porão, porque era um declive. E aí ficou tudo silêncio, minha mãe entrou para um quarto, meu irmão foi para outro lugar, minha irmã e tal, silêncio na casa. Eu olhei, aí eu peguei o prato de cenoura e joguei pela janela. Quando eu joguei pela janela, meu pai ia passando embaixo, caiu na cabeça dele. Ele já veio com o cinto na mão. Ele já subiu com o cinto na mão. Paizinho, eu prometo. Que vou comer. Vai comer coisa nenhuma, você vai apanhar agora. Então, quando é criança, você não tem escolha. É um mundo seguro dos pais. Eu quero andar de bicicleta, só se for nessa rua. Eu quero ver tal programa, só se eu ver que programa é. O pai tem controle sobre os filhos. Mas veja, à medida em que você, pai, vai dando mais liberdade para os seus filhos, mais riscos você começa a correr. Quanto mais liberdade, maiores os riscos. Porque à medida em que ele vai conquistando o espaço, vai conquistando a sua própria liberdade, menos controle você tem. E quanto menos controle você tem, mais possibilidade você tem dele fazer o que não presta. Assim foi Deus conosco. Quando Deus nos criou para relacionamento. E a única possibilidade de você se relacionar um com o outro é se for livre. Um dos atributos do amor é a liberdade. Sem liberdade não existe amor. Então Deus criou homem e mulher para que eles se relacionassem, e o risco que Deus correu, o perigo que Deus se expôs quando ele criou os seres livres, é que aqueles seres que ele criou livres tivessem a possibilidade tanto de fazer o bem como de fazer o mal. Porque é nesta liberdade que se dá o relacionamento. Senão, Deus nos teria criado bichinhos adestráveis. Mas bicho adestrável não se relaciona em igualdade. Você só se relaciona em igualdade se você for livre. Por isso é que, por exemplo, a conquista da mulher neste século é importantíssima. Porque antigamente as mulheres também não tinham liberdade.
Aliás, mulher não podia sequer pensar em se separar do marido. Mulher separada antigamente era uma mulher ostracizada. Então a mulher às vezes se submetia a um relacionamento terrível, mas ela não tinha escolha. Não tinha que se submeter. Hoje há possibilidade de relacionamentos muito mais bonitos entre marido e mulher. Por quê? Porque as mulheres agora são mais livres. Então deixa eu te dizer, marido, você que está aí, se sua mulher ainda está com você nos tempos que nós estamos vivendo, ande de joelhos em casa, porque hoje ela pode dar um chute no seu traseiro e dizer: vá plantar batata no asfalto que eu vou cuidar da minha vida. E cuida, porque tem mulheres aí que são muito mais capazes do que homens. Mas junto, olha a contrapartida desse negócio, junto com essa liberdade existe um perigo enorme. E o perigo é que muitos casamentos hoje estão absolutamente relativizados. Por quê? Porque a liberdade, ela é inerentemente boa, mas ela nos abre para a possibilidade do mal. Então eu posso dizer para vocês que a liberdade foi um presente de Deus para nós. Porque a liberdade é o direito de poder fazer o mal. Isto deu a cada um de nós. Deus deu a cada pessoa o direito de poder fazer o mal. O que Deus não deu foi o direito de praticá-lo. Eu tenho o direito de poder fazer o mal, mas eu não tenho o direito de executá-lo, de praticá-lo, de concretizá-lo. Segunda coisa que eu gostaria de dizer a respeito do mal é que o mal só existe na racionalidade. O mal não existe na irracionalidade. O mal se dá não por inocência. O mal se dá por causa do diálogo. Vejam que o Adão e a Eva do capítulo 3 são muito parecidos conosco. O Adão e a Eva, quando vão fazer o mal, eles não fazem assim: foi sem querer. O mal do capítulo 3 foi pensado, dialogado, arrazoado. O mal não é dos irracionais, o mal é dos racionais. Nesse sentido, aquela frasezinha que a gente gosta de dizer, errar é humano, tá certa. Porque só humanos é que erram. Bicho não erra. O leão, quando come o próprio filhote, isso não é mal. E nem o leão é mal com U. Isso não é mal com L, e nem o leão é mal com U. Quando a águia rasga um salmão no rio com as suas garras, isso não é maldade. Porque na irracionalidade não existe maldade. Então deixa eu dizer, a contrapartida disso que eu quero falar para você hoje. Jamais diga assim: foi sem querer. Porque a maldade em nós nunca é sem querer. A maldade em nós é sempre por causa do nosso querer. Porque a gente diz assim: eu fiz, mas olha, não foi de mim. Sabe, foi assim uma coisa, não sei como. Então o mal não se dá na inocência. Inclusive os loucos, inclusive os imbecis, são inimputáveis diante da lei. A maldade é da racionalidade. Você fez porque quis. Foi isso que disse um político brasileiro? Filo porque quilo? Fiz porque quis. Quando Adão e a Eva comeram do fruto que lhes era proibido, meu amigo, isso foi fruto não da inocência, isso foi fruto do diálogo. Houve conversa, houve diálogo, houve papo, houve discernimento, olhou-se, analisou-se, pensou-se e fez-se. E outra coisa, o mal nunca é fruto da ignorância. Pelo contrário, o mal é fruto, muitas e muitas vezes, da nossa astúcia. E o C.S. Lewis gostava de dizer assim: o grande mal não é o que acontece nos porões,
sórdidos do crime. O grande mal é cometido, vivenciado, levado a cabo, gerenciado em gabinetes limpos, acarpetados, calafetados, bem iluminados, por homens calmos, de colarinhos brancos, de unhas bem cortadas, queixos bem escaneados e que nunca levantam o tom da voz. É daí que sai o mal. Então, quando nós usamos repetidamente a expressão mal necessário, tome muito cuidado com essa expressão, porque se você usar essa expressão, isto foi um mal necessário, muitas e muitas vezes, cada vez mais você vai achar necessário e cada vez menos você vai achar mal. Terceiro, o mal não é só o desejo que se cumpre. O mal é mais do que cumprir um desejo. É estar disposto a pagar o preço para que o desejo se concretize. O mal não é só desejo que se cumpre. É mais do que isso. É o preço que se está disposto a pagar para que o desejo seja cumprido. Isso é que é mal. Vejam que quando o Adão e a Eva aqui do texto foram comer do fruto, estava bem vívida a sentença e a frase de Deus na mente e no coração, tanto da Eva como do Adão. Ela disse: olha, desta árvore eu não posso comer, não posso tocar, porque Deus disse que se eu comesse e eu tocasse, certamente morrerei. Quer dizer, o problema não foi o desejo de comer do fruto. O problema foi muito mais estar disposto a pagar qualquer preço. Porque o preço estava claro. E o preço era o seguinte: se você comer, você morre. E aí a Eva e o Adão pensaram assim: será que vale a pena? Ele disse que morre, mas a gente está querendo tanto. Então vamos fazer o seguinte: qualquer que seja o preço, vamos comer. Você sabe qual é o mal? Mal é quando a gente diz assim: qualquer que for o preço, eu quero. Não faça isso, você vai destruir com a vida dos seus filhos. Qualquer que seja o preço, eu quero. Não faça isso, você acaba comigo. Qualquer que seja o preço, eu quero. Não faça isso, você vai morrer. Qualquer que seja o preço, eu quero. Quem assim determina tem mal no seu coração. E é mal. Então, um desses dias uma pessoa veio conversar comigo, um homem, estava apaixonado por uma mulher que não era sua mulher. Falou assim para mim: Ricardo, eu tô casado com fulana, nunca a amei. Conheci Beltrana e agora eu sei o que é o amor. Agora eu experimentei amor de verdade. 3 filhos. Com a fulana, não tem jeito, não amo. Com a Beltrana, eu amo. O que eu faço? Eu disse para ele assim: você vai morrer. Qualquer que seja a sua escolha, você tem que morrer. Aliás, o preço é a morte. Você chegou num estágio da sua vida que qualquer dos caminhos que você optar, você vai morrer. Vai lhe matar. Se você escolher a sua amante, pessoa que você ama, pessoa com quem você está enamorado, morra para a ideia de ser avô, de passar o Natal com seus filhos, numa família. Morra. Você tem que morrer para isso. Você tem que rasgar os álbuns de família. Porque você vai se despedir de uma realidade. Você vai abrir mão de um lado da sua vida. Você vai morrer. Se você deixar a mulher que você ama para ir viver com a sua mulher e os seus filhos, você vai morrer também. Você vai ter que morrer para as suas paixões. Você vai ter que morrer para os seus desejos. Você vai ter que morrer para o carinho que você tem. Você tem que morrer. Porque você se encalacrou numa situação que não tem como ganhar. É uma sinuca de bico. Para onde você se voltar, você morre. Então deixa eu dizer para você, qual é o mal? É que quando eu chego nessas situações de balança, em que eu tenho que analisar qual o preço que eu vou tomar, o que vale não é o mal que eu vou fazer aos outros. O que vale é o meu desejo, o meu direito de ser feliz. Que exploda, que morra, que se ferre, que se acabe você. Eu vou ser feliz. Isso é mal. A maldade nasce desse desejo.
Eu quero os meus direitos de ser feliz. É a história do filho pródigo. O filho pródigo chegou para o pai dele e disse assim: papai, eu quero ser feliz. E para ser feliz eu não posso viver dentro dessa sua casa, que isso aqui é uma prisão. Viver com você é uma prisão. Eu quero ser feliz, eu quero viver a minha vida. Me dê a metade, me dê a minha herança enquanto em vida, eu vou viver longe. E quando ele estava dizendo, eu vou sair para viver longe, eu tenho vontade de pegar o filho pródigo assim pela camisa e dizer assim: vem cá, cara, deixa eu te ensinar um negócio. Ninguém nunca consegue ser feliz deixando um rastro de infelicidade atrás. Você vai deixar o seu velho pai arrebentado dentro de casa e você nunca vai conseguir ser feliz. Porque o seu velho pai vai chorar de madrugada, vai colocar uma cadeira de balanço no alpendre da casa e ficar te esperando todas as tardes, chorando e dizendo: meu filho volta, meu filho volta. E você nunca vai conseguir ser feliz. Santo Agostinho dizia: o pecado nasce quando tornamos um desejo perfeitamente natural, uma vontade e uma ambição, e tentamos preencher essa vontade e essa ambição sem Deus. E isso não é apenas pecado, é monstruoso, dizia Santo Agostinho, porque é uma distorção do Criador em nós. Mas veja, o pecado tem consequências. Quais são? Primeiro, você pode ter controle sobre o que você faz, mas ninguém tem controle sobre as consequências do que faz. Escute, rapaz, o que eu estou lhe dizendo. Você pode ter controle sobre o que você está fazendo, mas você não terá controle sobre os desdobramentos dos seus atos. Ninguém tem. Quando o Adão e a Eva pensaram assim: vamos comer, ele não nos deu essa liberdade, vamos fazer. Se eles soubessem os desdobramentos que esse negócio ia ter, as engrenagens que eles iam colocar em movimento e que eles não tinham mais como controlar, as consequências foram desastrosas. O jardim se arruinou, o ecossistema foi abalado, as coisas pioraram. E aí, se você quiser pegar, você não consegue mais, porque ninguém tem controle sobre as consequências dos nossos atos. E o preço dos nossos atos nunca está devidamente esclarecido qual será. Que às vezes a gente pensa assim: não, eu faço, deixa comigo que eu administro. Administra não. Ninguém consegue administrar as consequências dos nossos atos. É aquela história antiquíssima que se contava nas igrejas evangélicas. Uma ilustração. A maioria de vocês não tem assim muito berço evangélico. Eu posso contar sem correr o risco de estar sendo redundante nessa historinha. Era um pastor de uma igreja e tinha uma mulher na igreja que espalhava boatos, calúnias contra esse pastor, reclamava dele, murmurava contra esse pastor e tal, e espalhou mentiras do pastor. Era uma mulher que fez muito mal a esse pastor. E o pastor caiu de câncer, estava de câncer, morrendo. E a mulher então se condoeu, caiu em si e se arrependeu. Foi ao pastor e disse: pastor, me perdoe, eu espalhei tantas histórias mentirosas a seu respeito, falei tantas coisas erradas, e agora eu estou vendo o senhor aqui doente, e não sei, eu estou vendo o senhor um homem de Deus, um homem que lutou pela causa de Jesus a vida inteira, e eu sempre azeda no meu coração, me perdoe, me perdoe, me perdoe. E o velho pastor doente, enfermo, disse: filha, eu te perdoo, perdoo de coração. Agora faça uma coisa para mim, tira o travesseiro que está na minha cabeça, por favor. Ela tirou o travesseiro e disse: rasgue esse travesseiro. Ela rasgou o travesseiro, disse: vá até a janela. Ela foi até a janela e disse: solte todas as penas, e amanhã traga de volta todas as penas, para eu poder deitar no meu travesseiro novamente. Ela disse: pastor, é impossível, as penas estão para todos os lados, como que eu vou conseguir tirar as penas de volta? Aí ele fez a aplicação: assim são as palavras que saem das nossas bocas, os atos que nós praticamos. Você põe em engrenagem processos e depois você não tem mais como administrar. E isso se aplica não só sobre o mal, também sobre o bem. Eu não tenho controle sobre o bem que eu faço. Às vezes eu prego o evangelho aqui, uma pessoa é abençoada, e aí eu não tenho mais controle. A partir daí a bênção dessa pessoa se multiplica na casa do outro, e do outro, e do outro, e vai para outro estado, e vai para não sei aonde, e eu não tenho mais controle, fugiu do meu controle. E o mal, quando eu pratico, também é assim. Ele começa, é como uma pedra que você joga no centro de um lago. Quando você joga uma pedra no centro de um lago, ela cria uma marola, cria ondas. Só que as ondas morrem na beira da praia, do lago. Na nossa vida, quando você faz qualquer ação, você joga uma pedra.
e ela cria ondas. Só que na vida, essas ondas não param nunca mais. Elas vão e vão e vão. E se o Adão e a Eva soubessem que no capítulo 6 do livro de Gênesis, eu ainda não vou chegar lá hoje, mas que no capítulo 6 do livro do Gênesis, a maldade que eles praticaram se multiplicou e multiplicou e multiplicou, ao ponto de Deus olhar a humanidade completamente carcomida, esbagaçada de pecado. Se o Adão e a Eva soubessem, eles não teriam feito. Irmãos, no capítulo 4, versículo de número 5 do livro de Lucas, tem um texto muito interessante. Abra aí para mim. É muito interessante esse texto. Lucas capítulo 4, versículo de número 5. Vocês sabem que Jesus foi tentado pelo diabo em 3 circunstâncias, não é? Lembram? As 3 circunstâncias que o diabo tentou Jesus, quais foram? Transforma a pedra em pão, joga-te daqui para baixo para que os anjos te apanhem. E agora essa é a terceira que eu vou ler agora. Lucas capítulo de número 4, versículo de número 5. Veja o que diz aí o texto. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos deste mundo. Tem uma outra tradução aí que diz, mostrou-lhe num, como é que diz o texto? Num momento. Você sabe por que o diabo mostrou os reinos deste mundo num só momento para Jesus? Num relance. Porque o diabo não queria que Jesus pensasse nas consequências, nos atos, não ficasse pensando. O diabo mostrou os reinos deste mundo, mas foi como se fosse um flash, um relâmpago. Não foi uma visão que a pessoa ficou olhando, olhando, olhando. Porque se Jesus olhasse e olhasse e olhasse e olhasse, Jesus iria pensar nos desdobramentos da ação dele. E o diabo não queria que Jesus pensasse nos desdobramentos, que Jesus agisse impulsivamente. Foi só. E você sabe por que a maioria de nós faz o que faz? Porque a gente não pensa nos desdobramentos. A gente não pensa nas engrenagens, a gente não medita. A gente não para e fica pensando assim, e se, e quando, e daqui a 5 anos, e daqui a 8 anos, como é que vai ser? Nós não pensamos, mas vamos em frente. O mal é desastroso quando conhecemos o bem pela perda, e o mal pela presença. Quando nós conhecemos o bem pela perda, e conhecemos o mal pela prática, sempre é um desastre. O texto diz que quando a serpente desafiou o Adão e a Eva, a serpente diz assim, vocês serão conhecedores do bem e serão conhecedores do mal. Me responda, como é que o Adão conheceu o bem? Vocês vão conhecer o bem e o mal. E mais na frente Deus admite, ele disse, agora eles conhecem o bem e o mal. O Adão conheceu o bem pela perda. Porque alguns de nós só conhecemos o bem quando perdemos. Eu já vi isso muitas vezes. O Adão só conheceu o que tinha quando ele perdeu. Quando ele saiu do jardim, o filho pródigo só percebeu o valor da casa do pai dele quando perdeu. E lá na pocilga de porcos ele pensou assim, perdi. Eu quero pelo menos ser um empregado do meu pai, porque eu perdi. Você sabe que a maioria de nós não valoriza o que tem e só vai valorizar no dia que perder? Você só vai valorizar no dia que perder. Eu já vi tantos pais chorando quando perdem os filhos e dizem assim, ah meu filho, agora eu sei o quanto eu te amava. E eu conheço muitos filhos que só valorizam os pais no dia que perdem. E conheço muitos maridos que só vão valorizar a sua mulher no dia que perdem, que só vão valorizar o pastor da igreja no dia que perderem, e pastores que só valorizam as suas igrejas no dia que perdem. A Bíblia Sagrada diz que a alma farta pisa o favo de mel, mas a sedenta e a faminta até o amargo lhe parece doce. O Adão experimentou o mal quando ele vivenciou o mal. E Deus não quer que a gente vivencie o mal. Eu conheço muita coisa ruim no mundo, mas não preciso experimentar. Eu conheço muita coisa ruim, mas eu não preciso praticá-la. Eu digo isso para os meus filhos, porque
porque adolescente acha que os pais são uns babacões. Eu digo, quando você nem tinha nascido, eu já era esperto. Eu não sou um pastor desses abobalhados, não. Eu andei pela vida, eu sei o que é. Mas eu não preciso praticar. Jovem, você não precisa praticar para saber o que é. E tem gente que quer experimentar o sabor da desgraça para poder saber o que é. Tem gente que diz assim, não, eu quero mesmo quebrar a cara para saber como é que vai ser. Num desses dias eu li um artigo sobre os males da droga, achei muito interessante. Diz assim, a droga pode parecer que não lhe fará mal algum, mas lentamente lhe deixará obcecado na vida. A droga dar-lhe-á a sensação de poder, mas lhe deixará deprimido e sem iniciativa. Você vai se sentir poderoso e capaz, mas a droga lhe deixará um solitário e um triste. A droga parece o elixir da vida, mas é uma poção de morte. Terceiro, o mal nos arremete na cultura do medo e da suspeita. Na hora em que o Adão e a Eva comeram, eles nem tinham visto Deus ainda. Quer dizer, não tem Deus na jogada. Sabe por quê? Porque a psicanálise diz que a culpa é uma arma infantilizante da religião. Vejam o texto. Deus nem falou com Adão e nem falou nada para Eva. Versículo 7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Cultura do medo e da suspeita. Eu tenho que me cobrir. Eu tenho que me defender dela. O Adão disse, essa mulher, ela é capaz. Essa mulher vai me trair. Ela pensou, esse Adão é esse cara. E aí começou a cultura do medo e da suspeita. Porque o mal gera em nós o medo e a suspeita do próximo. Quando é que você vai me esfaquear pelas costas? É preciso viver nas sombras. E por causa disso, em quarto lugar, o mal faz do próximo uma ameaça. O texto dá a entender que Deus vinha andando ocasionalmente com o homem e com a mulher no esfriar do dia. 5 horas, 6 horas da tarde, quando o dia vai ficando mais gostoso, Deus vinha e dizia, Adão, vamos cumprir o propósito pelo qual eu te criei, vamos andar juntos. Num desses dias o Adão vinha andando, a Eva vinha andando, perceberam a hora, ouviram os passos de Deus e um diz pro outro, é melhor a gente se esconder. E por quê? Por que se esconder? Porque Deus agora é uma ameaça para nós. Porque Deus agora é uma ameaça. O outro me ameaça. O outro vai me espetar, vai me cobrar, vai me matar. É interessante que quando uma pessoa está com algum problema na vida, ele diz assim, não vou mais na igreja. Por quê? O pessoal lá olha para mim diferente. Ninguém está olhando para você diferente. Você que se vê assim. Aquele pessoal ali é cheio de preconceito. Não é isso, é você. Não, Deus vem me pegar. Quem disse? Lá vem Deus, se esconde. Por quê? Deus mudou? Não, foi o coração dele que mudou. Meu pai é um severo. Meu pai mudou? Não, foi você que mudou. Meu amigo é um traidor. O amigo se tornou traidor? Não, você que mudou. E você agora o enxerga como um traidor. E você tem que se esconder, porque o próximo agora é uma ameaça. O outro é uma ameaça. Quinto lugar, o mal nos impede de crescer com os nossos erros. Todo mundo erra, mas o mal me impede de crescer. Sabe como? Adão, você comeu, não comeu, Adão? Foi a mulher que tu me desse. Ao invés dele usar a experiência desastrosa como um crescimento, ele jogou nas costas do outro. Aí Deus olhou para a mulher, ela disse, não fui eu, foi a serpente. Não fui eu. Quer dizer, o mal é que nos impede de crescer com os nossos erros. Nós estamos sempre projetando nos outros. Não, a culpa não é minha, foi do meu patrão que anda me perseguindo. É esse momento de vida que eu estou vivendo. É a economia do país que não me deixa em paz. A mulher que tu me desse, também com a mulher dessa, Deus. A gente diz isso. E por último, o mal nos mata de forma sutil, lenta. Quer dizer, o bobo da história aqui parece Deus. Porque Deus diz assim, no dia em que comerdes, morrerás. Eles comeram, não mudou nada. Nada, está tudo normal. Porque pecar é como engordar. Você sabe como é que o pecado nos mata? Lenta, gradual, sistematicamente. Como?
vai matando o nosso interesse pelo que é celestial. De repente a gente pensa assim, é legal Deus, mas não vamos no culto hoje não. Você morreu um pouquinho, e foi morrendo, e foi morrendo, e aí vai morrendo para os relacionamentos, e vai morrendo, e não vai se percebendo que vai morrendo.